Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês um pouco sobre a partida de domingo do Clube do Remo diante do Náutico. Novidades aí sobre a presença de público nesse jogo decisivo. O Leão que tem desfalques importantes para esse confronto, e a gente vai dizer quais são. E também vamos conversar a respeito do valor da proposta oferecida para o meia Pablo Roberto, que pertence ao Vila Nova e pode estar deixando o Leão Azul Paraense. Vem com a gente. Bom, já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Esse vídeo tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para esse QR Code na tela, acessar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, sempre utilizando o cupom Chaves Remista. E se cadastrou na Bet Nacional, é só chamar a gente lá no Instagram que você ganha na hora o boné exclusivo da Bet dos brasileiros. Bom, pessoal, só para dar um recado para vocês, tá? Ontem, recapitulando aqui, ontem a gente teve um problema, tá? Vocês estão sabendo que a chuva fortíssima que caiu em Belém, muitas pessoas ficaram sem energia elétrica e, consequentemente, sem internet. Foi o meu caso. A minha energia elétrica na minha residência, para vocês terem uma noção, voltou às 3h30 da manhã, às 4h30 eu estava gravando o vídeo para subir para o canal hoje, tá? Para repercutir a entrevista coletiva do presidente Fábio Bentes. Então, quem não assistiu ainda, tá, o vídeo que a gente repercute, a entrevista tá aqui no canal, a gente postou mais cedo, assista, porque é a minha opinião sobre essa entrevista. E assim, eu vou dar o um recado para vocês aqui. Eu não vou mais falar sobre diretoria aqui, sabe por quê? Porque agora a gente precisa focar nos 6 jogos restantes do Remo na Série C. As 6 decisões. Se o Remo quer permanecer na Série C, a gente precisa focar nessas 6 decisões. E eu prometo para vocês que no pré e no pós-jogo não vou ficar falando de planejamento mais aqui, de diretoria, de presidente, porque eu sei que muita gente já está de saco cheio e eu também nessa história. Então a gente vai focar agora nessas 6 próximas partidas, a primeira domingo contra o Náutico lá nos Aflitos. Então assista o vídeo, tá, que a gente postou mais cedo para você entender toda a nossa opinião. E falando sobre esse jogo do Clube do Remo contra o Náutico lá nos Aflitos, no próximo domingo, às 7 da noite, tá? O Náutico conseguiu um efeito suspensivo que garantiu a presença de público para esta partida. O Náutico estava punido pelo STJD com a perda de 2 mandos de campo por conta de brigas lá no estádio Batistão entre torcedores do Náutico contra a equipe de torcedores da equipe do Confiança. Então, o Náutico conseguiu esse efeito suspensivo, parecido com o que o Paysandu conseguiu para o Clássico Repá, e terá a presença de público da torcida do Náutico, né, e também, claro, pelo que eu imagino, do torcedor do Clube do Remo também liberado aí para esse jogo. E promessa, né, de um caldeirão lá nos Aflitos, vai ser mais uma batalha dos aflitos aí no futebol brasileiro, porque o Náutico estava em busca dessa classificação para a próxima fase e o Remo pressionado, né, com a faca no pescoço, lutando contra o rebaixamento. O Remo que vai ter desfalques importantíssimos nesse jogo. Vocês sabem que o Pedro Vitor está machucado, só volta no ano que vem, tá? É um desfalque realmente gigantesco para o clube do Remo. E o Leão que já tem 3 desfalques também confirmados por suspensão. Diego Ivo, pelo terceiro cartão amarelo, Claudinei, pelo mesmo motivo, e também o Muriqui. Então, esses 3 jogadores não enfrentarão o Náutico no próximo domingo. Tem algumas pessoas falando sobre escalação. Eu não gosto muito de falar de escalação um pouco longe do jogo. Hoje ainda é quinta-feira, então tem muitos trabalhos para serem realizados na semana, então eu acredito que o time vai ficar com uma cara definida lá pelo sábado. Então não vou trazer esboço de escalação para vocês aqui, porque eu acho que está um pouco longe ainda, tá? Mas
eu não me espantaria se o atacante Renanzinho fizesse a sua estreia, faça a sua estreia, no caso, no próximo domingo, já que o nome dele já caiu no bid, e a gente tem uma urgência para essa posição aí, né, do Clube do Remo na Série C, esse jogador de lado. Então, se ele chegou faltando 6 jogos, a tendência é que ele faça a sua estreia, né, pelo Remo já nessa próxima partida contra a equipe do Náutico. Não tem por que ficar esperando. Se estava jogando, se estava atuando, tem que estrear, tem que jogar. Aliás, hoje, né? Ontem, na verdade, a gente ficou sabendo, eu postei hoje lá na página, né, do Chaves Gemista, a informação do Gerson Nogueira de que alguns atletas da base, inclusive o Ricardinho, que muita gente perguntava por que o Ricardinho não ganhava chance, né, com os treinadores do Clube do Remo, por que ele não joga pelo Clube do Remo? Pois é, o Ricardinho e mais alguns atletas da base, que disputaram inclusive a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vão ser emprestados para a equipe do Santa Rosa, tá? Para a disputa da segundinha. O Remo tem uma espécie de parceria com a Rosa, já aconteceu isso no ano passado, inclusive na época o Netão é o treinador do Santa Rosa, e chegou agora essa informação de que os atletas do Clube do Remo, né, segundo o Gerson Nogueira, foram emprestados lá para a equipe do Santa Rosa disputar a segundinha aí do Campeonato Paraense. É o Ricardinho, o Luizinho e o Robin, né? Além do Juan e o Davi, tá? Só dos jogadores que disputaram a Copa São Paulo, apenas o Canu, o Henrique e o Jonilson, tá? Segue aí entre os profissionais disponíveis aí para ainda atuarem na Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, o Remo tem a sua base, investe no CT, mas não usa a mesma, não serve profissional e empresta para outras pessoas, né, para outros clubes. Tomara que os garotos consigam render aí no Santa Rosa e que ano que vem pinte uma oportunidade para esses mesmos, porque a gente sabe que eles têm qualidade, não foi à toa que o Remo fez uma campanha interessante ali na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pessoal, queria conversar com vocês agora a respeito aí da situação do meia Pablo Roberto, tá? Que recebeu uma proposta oficial lá do futebol português, tá? E está bem próximo mesmo de deixar o Clube do Remo. E segundo o perfil RemoCast, tá? Nossos amigos que produzem conteúdo também aqui no YouTube, lá no Instagram, todas as redes sociais, né? O Pablo Roberto tem uma proposta de 250 mil euros, que dá em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Com isso, o Remo receberia 20% desse valor, dá em torno de 250 mil reais, tá? Esses são os valores aí da negociação do Pablo Roberto. Tinha aquela história passada de que a multa rescisória dele, né, era de 4 milhões para o futebol nacional, de 10 milhões para o futebol internacional, mas é aquela coisa. O Vila Nova, por ser a equipe formadora, né, pintou a proposta, gostou e vai provavelmente aceitar. O Remo tem aí, contando com ontem, né, já em torno de 48 horas para cobrir essa oferta. Acho bem difícil que o Remo tenha dinheiro em caixa para cobrir essa oferta. E o Pablo não me surpreenderia se ele nem entrasse em campo contra o Náutico no próximo domingo. Então ele deve estar deixando mesmo a equipe do Clube do Remo, né, talvez nos próximos dias, se essa negociação confirmar com essa equipe lá de Portugal. Enfim, a gente vai seguir aguardando, tá? Aguardando também essa provável escalação que deve pintar ali mais ou menos no dia do sábado, no sábado, dia 22, para domingo o Remo entrar em campo contra o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. Mais uma decisão para o Leão Azul Paraense nessa Série C. É isso, queria que vocês comentassem esses assuntos, deixassem o like, compartilhassem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!